Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia, onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 198, estamos no período do exílio e vamos ouvir Isaías 14 e 15, Joel 1 e 2 e Provérbios 10, 17 a 20. Isaías 14. O Senhor terá compaixão de Jacó, voltará a escolher Israel e os estabelecerá na sua terra. Os estrangeiros agregar-se-ão a eles, incorporar-se-ão ao povo de Jacó. As nações os irão recolhendo e os conduzirão à sua morada. Mas Israel os possuirá como servos e servas na terra do Senhor. Farão prisioneiros aqueles que os tinham prendido e subjugarão os seus opressores. Então, no dia em que o Senhor te tiver dado repouso dos teus trabalhos e tormentos e da dura servidão a que estiveste sujeito, entoarás este cântico contra o rei da Babilônia. Como acabou o opressor e cessou a tirania. O Senhor despedaçou o bastão dos ímpios e o cetro dos tiranos. Daquele que feria os povos com furor, com golpes sem fim, e sujeitava as nações com brutalidades sob um jugo cruel. Finalmente, a terra está em descanso e em paz, e todos cantam de alegria. Até os ciprestes e os cedros do Líbano se regozijam da tua queda. Desde que tu caíste, já não subirá o lenhador para nos cortar. A morada dos mortos lá embaixo agita-se para vir ao teu encontro. Despertam em tua honra os fantasmas dos grandes, de todos os senhores da terra, e levantam-se dos seus tronos todos os reis das nações. Todos tomarão a palavra para te dizer: também tu foste reduzido a nada como nós, e tornado igual a nós. A tua glória e o som das tuas harpas desceram à morada dos mortos. Jazes sobre um leito de larvas, e a tua coberta são os vermes. Como caíste dos céus, estrela da manhã, filho da aurora. Como foste abatido por terra, ó dominador das nações. Tu que dizias no teu coração: subirei aos céus, estabelecerei o meu trono acima das estrelas de Deus, sentar-me-ei na montanha da Assembleia, na extremidade do céu. Subirei acima das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Infeliz, foste precipitado no abismo, no mais profundo do mundo dos mortos. Os que te veem ficarão a olhar para ti e meditam na tua sorte. É este aquele que fazia tremer a terra e abalar os impérios, que fazia do mundo um deserto, destruía as cidades e não abria a prisão aos seus cativos. Todos os reis das nações repousam honrados, cada um no seu túmulo. Mas tu foste atirado para longe do teu túmulo, como raiz apodrecida. Foste coberto de cadáveres trespassados à espada, projetado nas pedras da vala, como uma carcaça pisada aos pés. Não te reunirás a eles no sepulcro, porque arruinaste o teu país e assassinaste o teu povo. Jamais se falará da tua descendência maldita. Preparai para os teus filhos um massacre por causa dos crimes dos pais. Não aconteça que se levantem, reconquistem e encham a terra de cidades. Levantar-me-ei contra os babilônios, oráculo do Senhor do Universo, e suprimirei o nome da Babilônia, a sua posteridade e a sua descendência, oráculo do Senhor. Reduzi-la-ei a um ninho de ouriços e a um pântano, e varrê-la-ei com a vassoura da destruição, oráculo do Senhor do Universo. Jurou o Senhor do Universo: como planeei, assim acontecerá. Como resolvi, assim se cumprirá. Esmagarei a Assíria na minha terra de Israel e calcá-la-ei aos pés sobre os meus montes. O meu povo será livre do seu jugo e o seu peso será afastado dos seus ombros. Eis a decisão tomada sobre toda a terra. Eis que a minha mão se levanta sobre todas as nações. O Senhor do Universo o decretou. Quem poderá opor-se? Se a sua mão está levantada, quem a desviará? No ano da morte do rei Acaz, foi pronunciado este oráculo. Não te alegres tu, ó terra da Filisteia, por se ter despedaçado a vara que te feria, porque da estirpe da serpente nascerá uma víbora, e desta nascerá um dragão.
Os abandonados do meu povo serão apascentados como ovelhas, e os pobres sentir-se-ão seguros. Mas farei morrer de fome a tua raça, e destruirei a tua posteridade. Geme, ó porta! Grita, ó cidade! Estremece toda, ó terra da Filisteia, porque do norte vem uma nuvem de pó, vêm batalhões em colunas cerradas. Que se há de responder aos mensageiros desta nação? Que o Senhor fundou Sião, e que nela encontrarão refúgio os humilhados do seu povo. Isaías 15. Oráculo contra Moabe. Na noite em que atacaram Ar, Moabe foi destruída. Na noite em que atacaram Quir, Moabe foi destruída. O povo de Dibon subiu ao templo e aos lugares sagrados para chorar. Moabe está gemendo por Nebo e por Madabá, com as cabeças rapadas e as barbas cortadas. Andam pelas ruas vestidos de luto, pelos terraços e pelas praças, todos se lamentam desfeitos em pranto. Esbon e Alalé soltam gritos, e a sua voz foi ouvida até em Jaás, razão porque os soldados de Moabe estremecem e os seus ânimos desfalecem. O meu coração solta gemidos por Moabe, os seus fugitivos chegam a Soar e a Eglat-Shelishia. Sobem chorando a encosta de Luite, pelo caminho de Oronaim soltam gemidos de aflição. As águas de Nimerim extinguiram-se, secou-se a erva, murchou a vegetação, não há mais verdura. Por isso carregam com haveres e provisões para o lado da torrente dos salgueiros. O seu pranto rodeia todas as fronteiras de Moabe, as suas lamentações ouvem-se em Eglaim, até Beer-Elim chega o seu alarido. As águas de Dimon estão cheias de sangue, enviarei sobre Dimon novas desgraças. Um leão contra os que escaparem de Moabe, contra os poucos sobreviventes do país. Joel 1. Palavra do Senhor dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, anciãos. Prestai ouvidos, vós, todos os habitantes do país. Aconteceu tal coisa em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais. Contai-os a vossos filhos, e vossos filhos contem-no a seus filhos, e os seus filhos à geração vindoura. O que o gafanhoto deixou, o saltão devorou. O que o saltão deixou, a larva devorou. O que a larva deixou, a crisálida devorou. Despertai, ó ébrios, e chorai. Vós, bebedores de vinho, lamentai-vos, porque o mosto vos foi tirado da boca. O meu país foi invadido por uma multidão forte e inumerável. Os seus dentes são como dentes de leão, e as mandíbulas como de leoa. Devastou a minha vinha, destruiu a minha figueira, tirou-lhe a casta e deitou-a fora. Os seus ramos tornaram-se brancos. Chorai como chora uma donzela vestida de saco, o marido da sua juventude. Deixou de haver oferendas e libações no templo do Senhor. Estão de luto os sacerdotes, os ministros do Senhor. Os campos estão devastados, a terra enlutada, porque o trigo foi destruído, o vinho perdido e o azeite estragado. Os lavradores estão desiludidos, os vinhateiros lamentam-se por causa do trigo e da cevada, pois a colheita perdeu-se. A vinha secou, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo estão secas, e secou até a alegria dos filhos dos homens. Cingi-vos, sacerdotes, e chorai. Lamentai-vos, ministros do altar. Vinde, passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus. Porque da casa do vosso Deus desapareceram as ofertas e libações. Ordenai um jejum, proclamai uma reunião sagrada. Reuni anciãos, todos os habitantes do país, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai que dia! Pois o dia do Senhor está próximo, e virá como a devastação da parte do devastador. Acaso não desapareceu o alimento sob os nossos olhos, como da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? As sementes apodreceram debaixo das leivas, os celeiros estão vazios, os armazéns arruinados, pois o trigo secou. Como gemem os animais, as manadas de bois andam errantes, porque não há pasto para elas, até os rebanhos de ovelhas perecem. Clamo por ti, Senhor, pois o fogo devora toda a verdura da estepe, a chama queimou todas as árvores do campo. Os próprios animais selvagens suspiram por ti, pois secaram as correntes de água e o fogo devorou toda a verdura da estepe.
Joel 2. Tocai a trombeta em Sião, elevai um clamor sobre o meu monte santo. Estremeçam todos os habitantes da terra, porque se aproxima o dia do Senhor. Ele está próximo. Dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e sombras. Como a luz da aurora sobre os montes, assim se difunde um povo numeroso e forte, como nunca houve semelhante desde o princípio, nem depois haverá outro no decorrer dos séculos. Diante dele, um fogo devorador. Atrás dele, uma chama abrasadora. Diante dele, a terra é um paraíso do Éden. Atrás dele, a desolação do deserto. Nada lhe consegue sobreviver. O seu aspecto é como o aspecto de cavalos. Correm como corceis. Dir-se-ia semelhante ao estrondo de carros saltando sobre o cume dos montes, ao crepitar da chama de fogo que devora a palha seca, a um poderoso exército disposto em ordem de batalha. Diante dele tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes e escalam as muralhas como guerreiros. Cada um segue o seu caminho sem confundir as suas sendas. Não se embaraçam uns aos outros, cada um marcha pela sua estrada. Abrem caminho por entre as setas, sem romper as suas fileiras. Assaltam a cidade, correm por cima dos muros, invadem as casas pelas janelas, entram como ladrões. A terra treme diante deles, os céus ficam abalados. O sol e a lua obscurecem-se. As estrelas perdem o seu brilho. À frente do seu exército, o Senhor faz ouvir a sua voz. São inúmeros os seus batalhões, poderoso o executor da sua palavra. O dia do Senhor é grandioso e terrível. Quem o poderá suportar? Mas agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com lágrimas, com gemidos. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é clemente e compassivo, paciente e rico em misericórdia. Quem sabe, talvez Ele mude de ideia e volte atrás, deixando ao passar alguma bênção para oferenda e libação ao Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, ordenai um jejum, proclamai uma reunião sagrada. Reuni o povo, purificai a assembleia, juntai os anciãos, congregai os pequeninos e os meninos de peito. Saia o esposo dos seus aposentos e a esposa do seu leito nupcial. Entre o pórtico e o altar, chorem os sacerdotes e digam os ministros do Senhor: tem piedade do teu povo, Senhor. Não transformes em ignomínia a tua herança, para que ela não se torne o escárnio dos povos, porque diriam: onde está o seu Deus? O Senhor encheu-se de zelo pelo seu país e teve compaixão do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo dizendo: vou enviar-vos trigo, vinho e azeite, e deles sereis saciados. E nunca mais farei de vós uma ignomínia entre os povos. Afastarei de vós aquele que vem do norte, e dispersá-lo-ei por uma terra árida e desolada, a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Há de exalar-se dali um cheiro infecto, um cheiro de podridão, porque tentou fazer grandes coisas. Não temas, ó terra, exulta e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais dos campos, porque as pastagens do deserto reverdecerão, as árvores darão seu fruto, a figueira e a vinha produzirão abundantemente. Exultai, filhos de Sião, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele há de mandar-vos as chuvas do outono no devido tempo, e fará cair sobre vós chuvas copiosas. As chuvas do outono e da primavera, como no princípio. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e azeite. Eu restituí-vos as colheitas, devoradas pelo saltão e pela larva, pela crisálida e pelos gafanhotos, meu poderoso exército, que mandei contra vós. Comereis com abundância, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que fez maravilhas em vosso favor. E o meu povo jamais será confundido. Sabereis então que estou no meio de Israel, eu que sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. E o meu povo jamais será confundido. Provérbios 10, 17 a 20. O que guarda a disciplina está no caminho da vida, mas o que despreza a repreensão anda errado. Os lábios mentirosos escondem o ódio, aquele que espalha a calúnia é um insensato. O falador não evita o pecado, o que modera os seus lábios é um homem prudente. A língua do justo é prata finíssima, porém
nada vale o coração dos maus. Caros amigos, que bom podermos voltar a encontrar-nos para mais um dia do nosso percurso com a Palavra de Deus. Daqui fala-vos o Padre João Moita, um dia mais, das equipas de Jovens Nossa Senhora. Continuemos este caminho na companhia dela, da Mãe da Igreja, que soube acolher a Palavra de Deus. E esta, hoje, especialmente, que convida à conversão e à mudança de vida. Em Isaías, ouvimos os oráculos contra as nações. O capítulo 14 contém uma das reflexões mais fortes sobre o orgulho humano. O profeta descreve a queda daquele que se julgava invencível, daquele que pensava poder elevar-se acima de todos. Ao longo da história, muitos viram nestas palavras que escutamos hoje uma imagem que ultrapassa os reis terrenos e ajuda também a compreender o mistério da queda de Satanás. Os padres da Igreja, entre eles São Gregório Magno, encontravam aqui um retrato da soberba, a tentação de querer ocupar o lugar que pertence apenas a Deus. E talvez esta seja uma das tentações mais subtis da nossa vida espiritual. Nem sempre se manifesta em grandes gestos. Surge quando deixamos de confiar em Deus e começamos a acreditar que bastamos a nós próprios. A soberba fecha o coração. A humildade abre-o à graça. Esta passagem é um alerta para o perigo da autossuficiência, num tempo em que ouvimos muito como nos devemos bastar a nós mesmos. Na nossa fé católica, aprendemos que é bom sermos dependentes de Deus, que nos criou sem nós, mas que não nos quer salvar sem nós. Depois, no capítulo 15, Isaías contempla a ruína de Moabe. O que impressiona não é apenas o anúncio de um castigo, mas o tom do profeta. Não há alegria perante a desgraça dos outros. Há compaixão. Isto recorda-nos algo muito importante. O coração de Deus não se alegra com a queda de ninguém. Mesmo quando denuncia o pecado, fala-o sempre porque deseja a conversão e a vida. Mas talvez a leitura mais marcante de hoje seja a do profeta Joel que começámos a ler. Um livro pequeno da Escritura, como foi o de Tobit, que lemos até o episódio passado. Hoje, uma praga de gafanhotos devastou a terra. As colheitas desapareceram. O povo vê-se confrontado com uma crise profunda. Joel interpreta aquele acontecimento como um apelo ao despertar espiritual. Perante a calamidade, não convida primeiro à revolta, nem sequer ao desespero. Convida à conversão. E aqui encontramos hoje uma das frases mais belas de todo o Antigo Testamento. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Já o destaquei num dos outros episódios, com uma frase profundamente bela e poderosa no seu desafio para cada um de nós. Escutámo-la todos os anos no dia de quarta-feira de cinzas. Deus não procura gestos exteriores vazios, procura um coração sincero, procura uma conversão verdadeira. Chesterton escreveu que o problema não é o facto de o cristianismo ter sido experimentado e ter falhado. O problema é que muitas vezes nunca foi verdadeiramente experimentado. Algo semelhante acontece com a conversão. Não se trata de mudar algumas aparências, trata-se de permitir que Deus transforme o coração. Joel anuncia também uma verdade maravilhosa. Deus é clemente e compassivo, paciente e rico em misericórdia. A conversão cristã nunca nasce do medo, nasce da descoberta de que somos amados por um Deus que está sempre disposto a acolher-nos de novo. Os provérbios completam esta mensagem ao recordar-nos que quem aceita a correção caminha para a vida. O sábio não é aquele que nunca erra, é aquele que se deixa corrigir e aprender. Como aceitamos as correções? Na nossa vida? Ou achamos que nunca podemos ou devemos ser corrigidos?
Conhecem ou já ouviram falar das obras de misericórdia? Uma delas é precisamente corrigir os que erram. Será que fazemos isto? Ou caímos no pecado da omissão? Por vergonha, receio da resposta, da reação, não dizemos muitas vezes aquilo que deveríamos dizer, com coragem, com verdade, mas sobretudo com caridade. A boa notícia é que Deus nunca nos pede mudança para nos humilhar. Pede-a para nos libertar. Porque sabe que só um coração convertido encontra a verdadeira alegria. Rezemos hoje. Senhor, livra-nos do orgulho que tantas vezes nos afasta de Ti. Dá-nos a humildade de reconhecer os nossos limites e a coragem de acolher os Teus apelos à conversão. Rasga tudo aquilo que endurece o nosso coração, a indiferença, o egoísmo, o ressentimento e a autossuficiência. Faz-nos experimentar a alegria do Teu perdão e da Tua misericórdia. Ajuda-nos a procurar nestes dias o perdão que nos vem da confissão. A alegria da libertação. Que Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, nos ajuda a abrir o coração à ação de Deus e a responder generosamente aos seus convites de conversão. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 198, é já amanhã que terminamos este livro de Joel que começámos hoje. Um abraço em Cristo, até amanhã.